Mensagem do céu. Vamos, queridos, voltar aqui a que o Eterno nos falou, não é? O Eterno tratou conosco uma questão sobre sermos enxertados, não é? E também termos a palavra enxertada em nossa vida. Vamos compreender isso. Eu me coloco como gentil, viu, queridos? Estou me colocando agora, quando eu falo com você, como diz Shaul Rachalier, me colocando agora, despojando na minha judaicidade, tratando para que você compreenda essa questão de uma pessoa enxertada, de uma pessoa que foi colocada. De maneira alguma eu me vejo como o mais importante, o mais natural acerca do ramo que já nasceu ali naquela árvore, porque é descendente de Jacó, não é? Quero me despojar de tudo isso para que você possa compreender essa ministração tão importante. Quero ler para você Romanos 11, 13 em diante. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que sou eu um apóstolo, não é? Um shaliach dos gentios, não é? Um emissário, e eu glorifico o meu ministério. Não glorifico a mim, mas eu glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo eu posso iniciar alguma vontade do meu povo para que eles sejam salvos. Porque, de fato, o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo para o restabelecimento, na verdade, de muito das vidas dos que estavam mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente sua totalidade será também santa. Se a raiz for santa, os ramos também serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, não é? Porém, se te gloriares, sabes que tu não é aquele que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti, não é? Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Muito bem, mas por causa da incredulidade deles é que eles foram quebrados, mas você, mediante a tua confiança, a tua fé está firme, então não se ensoberbeça, mas tenha temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele também não te poupará, não é? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Adonai para com os que caíram. Severidade sim, mas para contigo a bondade de Adonai. Se você permanecer nela, de outra sorte também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois o Eterno é poderoso para os enxertar de novo. Queridos, eu quero tratar com vocês um pouquinho acerca do enxerto, não é? Você, na verdade, conhece mais enxerto na área da medicina, não é? Uma pessoa, então, por exemplo, no caso do meu filho Renato, meu filho foi completamente destruído, não é? Então ele teve que pegar partes de vários lugares do corpo dele para enxertar, por exemplo, ele não tinha toda a parte superior, foi arrancada com chave de fenda em brasa, uma criança passando por isso, ele teve de pegar um ossinho aqui da pelve, não é? Para que pudesse fazer a arcada superior, o palato, a parte de cima da boca, não é? Ele teve de sofrer um enxerto de um osso que não era para estar ali, mas que cumpriria a função daquele osso. Na área da agricultura, a coisa é um pouquinho mais complexa, não é, queridos? Na área da agricultura, você pode pegar um ramo que não é da parte daquela planta e colocar naquela planta, e o ramo vai produzir os frutos da raiz, o fruto daquela onde ele foi enxertado, não é? É uma coisa impressionante, principalmente na área da oliveira. Uma oliveira, para começar a produzir, ela demora em torno de 15 anos, não é? Uma oliveira assim, é uma cultura, um cultivo como o que nós vemos desenvolvido, mas, porém, o ramo enxertado começa a produzir em 3 anos. Então, é uma prática, o enxerto, para que possa produzir mais, para que possa ter a produção. O que eu quero trazer para a sua compreensão é algo que eu nunca ouvi falar, apenas o Eterno me falou, não é? Eu nunca ouvi isso na minha vida de um ser humano, mas o Eterno me falou: filha, pouco se fala que para o ramo ser enxertado ele tem que ser cortado de outro lugar. Pouco se prega sobre isso. Ele me disse que então há pregadores, mas que pouco se tem falado sobre isso. Para que você seja enxertado na oliveira verdadeira, você tem que ter sido cortado.
do jabuzeiro, não é? Ou da oliveira brava, como você conhece, uma oliveira que dá azeitonas estragadas, que não servem para nada, mas você tem que ter sofrido esse corte. E a pergunta que eu quero fazer é como você quer ser enxertado na oliveira verdadeira, trazendo tudo que era de velho da outra árvore. Você está querendo trazer a raiz da outra árvore e você não vai se dar bem, não vai se dar bem nesse enxerto, meus queridos. Há pessoas querendo ser enxertados sem nem ter sido cortado da outra árvore, não é? Então, como é que você pode imaginar que você faz parte desta seiva, da seiva única que é Yeshua HaMashiach? Ele é a oliveira real do Pai, aonde nós fomos enxertados. Então, queridos, honestamente tem alguma coisa muito errada na nossa maneira de raciocínio, porque você quer trazer as coisas velhas da sua vida, da sua antiga árvore, você não quer ser cortado de fato. Será que você foi cortado? Será que hoje você é participante verdadeiramente da seiva? Porque se você não é participante dessa seiva, meus queridos, uma coisa eu vou dizer a vocês: se você continua com saudade da outra árvore da onde você foi retirado e removido, não é? Você verdadeiramente continua vinculado àquela árvore anterior, certamente você não vai produzir frutos. E o Eterno vai ter que tirar, não é, o seu enxerto e colocar outro no lugar que possa dar frutos de arrependimento e de justiça, porque a seiva dessa árvore é realmente valiosa. O sangue que foi vertido ali por nossas vidas é algo de extremado valor. Então, a tratativa hoje em relação às nossas vidas é se nós estamos dispostos a largar aquela árvore da qual nós já fomos cortados e rompidos, ou se nós vamos ficar com aquela autocomiseração, com aquela autopiedade, com aquela, eu fui cortado, eu fui partido, eu fui colocado de uma outra maneira, eu fui feito algumas coisas que, na verdade, não tem poder nenhum de nos salvar e de nos preencher. Queridos, eu sempre vou falar desse livro que uma pessoa muito amada me indicou, um ouvinte, na verdade, viu, queridos? Na verdade, agora ele deixou de ser somente ouvinte, passou a ser, está fazendo inclusive o curso presencialmente conosco. Mas é tão importante que nós demos valor a todos que nos chegam, queridos. E nós, muitas vezes, uma pessoa que está ali ao nosso lado, ela foi trazida pelo Eterno para que nos edifique. Nós muitas vezes podemos não dar valor, não é? Não dar valor para questões tão maravilhosas, tão tremendas, tão grandes, e nós podemos simplesmente não ver aquilo com a propriedade e a qualidade que tem. Eu queria indicar a todos: o teu povo será o meu povo, não é um livro que eu estou lendo, ainda nem terminei de ler, mas, queridos, eu acredito que isso aqui vai ser uma leitura, vamos dizer, obrigatória. É muito feio de se falar, não é? Mas uma leitura de preenchimento, de edificação grandemente para a minha vida, para a sua vida. Queridos, você atravessa lutas, eu quero ler para vocês algumas coisas, não é? As Nações Unidas condenou Israel concedeu a Israel uma certa área de formação do Estado de acordo com a resolução de novembro de 47, e as nações árabes ao redor não honraram essa resolução, não é? Então o que aconteceu? Ele levou eles a fazer imediatamente uma guerra após a declaração do Estado de Israel em maio de 48, e assim, dias depois do início da guerra, as mesmas nações árabes pediram um cessar-fogo. O interessante foi que Israel conquistou um território maior nessa guerra, que não tinha sido dado e nem era do seu interesse acontecer. Algo semelhante aconteceu na Guerra dos 6 Dias de junho de 67, pouco depois de ser declarada a Guerra da Síria. Um dos agressores quis uma resolução rápida do conflito, visto que Israel se localizava bem perto da sua capital, Damasco. O Egito, na mesma guerra, praticamente perdeu toda a sua força aérea nos primeiros dias de combate. No final da guerra, o território de Israel se tornou várias vezes bem maior do que no início da guerra, embora Israel estivesse menos preparado para a batalha. Para a guerra de Yom Kippur também não foi diferente, em 1973. No entanto, todas essas guerras com seus vizinhos, a fronteira de Israel só cresceu, não é? Embora ela tenha dado boa parte dessas áreas, segundo o acordo de paz, várias vezes
juntamente com a ONU. Queridos, as guerras que ocorrem na nossa vida, se nós estamos com Adonai, se vocês lerem esse livro, vocês vão ver algumas coisas, por exemplo, uma guerra que Israel foi enfrentar com 2 tanques que eles tinham pego, na verdade, roubado, seria a melhor palavra, da Inglaterra. Eles não tinham nenhum tanque. Porém, o exército, quando chegou, parou ali nas colinas, porque disse que eles viam milhares de tanques de guerra de Israel preparados para o ataque. Eles tiveram uma visão de algo que não estava acontecendo, meus queridos, porque o Deus de Israel é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Em outra ocasião também, o exército se deteve numa colina por 3 dias, que foi por isso que Israel ganhou essa guerra. E por que se deteve? Porque eles viam uma mão branca sobre eles, como se pressionando o exército, de modo que eles não podiam seguir. Queridos, as lutas que vêm sobre as nossas vidas, elas não vêm para nos destruir, meus amados. Elas vêm para que nós conquistemos maior território. Assim como aconteceu a Israel, assim a promessa de Adonai, que é o seu Deus, queridos, não é? Claro, evidente, é fácil a gente ler o que aconteceu desde 48, não é? As guerras que ocorreram em Israel, agora que nós já sabemos o resultado de todas elas, mas, queridos, imagine quem estava atravessando essa guerra dentro do país, vendo essas situações acontecerem, um povo que já vinha de tantos traumas e situações absurdas. Eu indico a você esse livro, você que pode ter ainda algum sentimento de autocomiseração, de autopiedade, não é? Afinal de contas, nós fomos cortados ali daquela árvore, não é? Não é assim que nós refletimos? Olha, eu tinha uma árvore da onde eu fui podado, da onde eu fui cortado. Essa não é a maneira que o Eterno quer te ensinar a pensar, a viver, não é? Enquanto você estiver vivo na terra, eu estiver viva, nós podemos fazer a diferença na terra dos viventes. A partir do momento que nós deixarmos de viver aqui, não há mais sonhos, nem planos, nem projetos que possam ser executados aqui nesta terra. Tá bom, meus amados? É importante que vocês compreendam isso. Outro texto de igual importância, meus queridos, olha só, como as escrituras dizem de uma maneira bastante apreensiva para mim e para você, não é? Jacó, perdão, você conhece como Tiago, desculpe, meus queridos, não é? Jacó, na verdade, que é traduzido para cá como Tiago, 16 a 22. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia, toda a situação de malícia, recebi com grande mansidão a palavra que foi em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Queridos, uma coisa que me impactou nesse texto, esse texto foi uma palavra que o Eterno falou conosco nessa madrugada, mas me impactou o fato de eu nunca ter percebido que a palavra tinha sido enxertada em nós. Queridos, para a palavra ser enxertada em nós, algo teve que abrir, algo teve que ser cortado de nós para que esse enxerto pudesse ocorrer, não é? Queridos, muitas vezes o que nós não percebemos é que essa palavra que nos foi oferecida, ela não nos é natural, meus amados. É muito fácil, queridos, eu ir procurar pesquisas de conhecimento científico, pesquisas de conhecimento para o meu próprio entendimento, para o meu próprio desenvolvimento intelectual, mas, queridos, quando se trata de estudar as Escrituras, de alterar o meu proceder, de que nós tenhamos o nosso trabalho, queridos, todos os dias nós temos informações sobre a energia elétrica que vai subir, nós temos informações sobre a água que está acabando aqui no Sudeste, pelo menos, você que está fora do país, não sei o que você está passando aí, talvez a neve que está caindo, não é? Talvez a situação da Rússia. Todos os dias nós temos essas palavras
que estão vindo sobre as nossas vidas e que elas não podem nos conduzir à santificação de modo algum. A minha pergunta para mim mesma, eu sou cientista, querido, sou uma cientista social, não é? A que momento nós estamos dando lugar para que, na verdade, a palavra do Eterno seja enxertada dentro dos nossos corações e comece a dar frutos? Porque a partir do momento que essas coisas virem sobre nós, nós vamos começar a entender qualquer notícia que venha para nós de maneira diferente. Qualquer informação que for passada para nós, ela vai passar pelo crivo da palavra, queridos. Ela vai vir para nós para compreender e completar a profecia de que nós estamos no tempo do fim, meus amados. Eu não sei quanto do seu entendimento já passou, queridos, porque quantas pessoas diziam, não é? Mas se Yeshua está vindo bem de longe, não é? Porque não chega, 2000 anos a gente está esperando ele, mais de 2000 anos nem nada, ele não volta de jeito nenhum. Então, queridos, é importante que vocês possam compreender que nós somos uma geração que está vendo coisas terríveis, mas talvez e muito provavelmente nós somos a geração que verá o Mashiach. Nós seremos a geração que verá a construção do templo. Nós seremos a geração que verá as 2 testemunhas mártires. Será que você já pensou nisso na sua vida? Ou será que todo o contexto dessas informações, elas têm vindo sobre a sua vida só para te sobrecarregar? Querido, chegou um dado momento na minha vida que tudo que eu queria era sair de São Paulo. Eu já não queria nem saber qual que era a vontade de Adonai. Eu sabia o que estava acontecendo, eu estava vendo as situações, eu cheguei a um dado momento de saber o que estava acontecendo, do conhecimento apenas intelectual, que eu cheguei ao ponto de dizer, olha, eu tenho de sair de São Paulo, não é? E assim, me levando num posicionamento aonde eu poderia não valorizar qual era a direção que o Eterno estava dando para a minha vida, não é? E você, como é que está a sua direção? Você desfaz de amizades como se fosse roupa que você veste, não é? Porque você não consulta o Eterno em absolutamente nada na sua vida. Você está pensando em destruir o seu casamento porque para você simplesmente a palavra de Adonai nunca foi enxertada no seu coração, quando ele diz nas Escrituras que o homem não se separe da sua mulher e que a mulher não se separe do seu marido. Será que você está vivendo com os seus filhos contrariamente ao que as Escrituras dizem? Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Será que você está provocando, na verdade, deixando de levar em conta os seus pais, afinal de contas são velhos ali e que não sabem nada da palavra de Adonai? Será que é isso que você tem vivido, meus queridos? Será que a palavra verdadeiramente está enxertada no seu coração, na sua alma, no seu espírito? Para que a palavra seja enxertada, algo de você tem que morrer, meu querido, minha querida. Eu lamento dizer, não é? Para que a palavra, se eu sou também uma árvore, vamos pensar assim, queridos. E se essa palavra é ao contrário, queridos, essa palavra agora, ela vem sobre a minha vida como um enxerto para que santifique quem eu sou, para santificar esse ramo que sou eu. Se essa palavra vem como enxerto sobre o ramo, meus queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muita coisa na minha vida tem que ser quebrada para que ela possa ser enxertada cada vez mais na minha vida. E você? Quanto dessa palavra está enxertado na sua vida? Quanto você tem permitido que seja enxertado na sua vida? Você está cheio de não me toques? Não posso isso, não posso aquilo. Não, isso aqui vai afetar a minha teologia, não é? Quantas vezes eu já ouvi isso, queridos? Olha, sou capaz de escrever um livro... vamos dizer, um livro ata de quantidade de pessoas que eu já vi me dizendo sobre a sua teologia. Queridos, qual é a teologia do Eterno, meus queridos? Qual é o proceder do Eterno? Não, mas aquela pessoa me magoou demais, entendeu? E, queridos, a palavra está realmente enxertada no seu coração, na sua vida, porque se ela estiver enxertada, você vai aprender a amar. Você vai aprender a amar. Você vai aprender a exercer um dom divino que você tem, que é o exercício do perdão. Você vai aprender a andar compassivamente com alguém que não alcança andar com você. Eu vejo isso muito eu com meu marido. Meu marido é um homem muito mais forte do que eu. E ele tem uma pegada, queridos. Olha, cada passo dele eu falo, meu Senhor, me dá forças para andar como esse homem anda. Não é? Então ele anda, além de tudo, a estrutura dele, ele é mais alto do que eu. Então o passo dele e o meu
Meus queridos, não é? Há momentos que eu olho assim e falo, meu Senhor, como é que eu vou poder acompanhar esse homem? Num dado momento ele olha para mim e ele sabe que ele tem que reduzir o passo. Sabe por que ele reduz o passo, queridos? Porque ele me ama. Sabe por que ele reduz o passo? Porque ele quer estar junto comigo. Se o Eterno, por meio de Yeshua, por meio da Ruach, não reduzisse o passo deles, nenhum de nós seríamos salvos, queridos. Nenhum de nós seríamos salvos. Essa é a grande verdade, porque o andar do Eterno, o caminho dele nem é o nosso, queridos. Nem é o nosso. Os pensamentos dele não são os nossos. Nós temos de elevar nosso caminho, nós temos de elevar nossos pensamentos. Nós precisamos sair dessa vida medíocre, queridos. Uma vida de pessoas que não estão enxertadas e uma vida de pessoas que não se permitem ser enxertadas pela verdade. Eu não tenho muito que cooperar com você se você não se arrepender. Se eu não me arrepender, se nós não nos arrependermos e não nos humilharmos na presença do Pai e dissermos a Ele, eu preciso ser enxertado com a Tua palavra. Queridos, há pessoas aí que eu tenho certeza que amam os filhos, mas estão tão longe da palavra de Adonai, que não sabem que direção vão tomar no momento que tem de tomar uma decisão verdadeira, onde a profecia que foi dada para nós, mas ouvireis uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, segui por ele. Essas pessoas não ouvem, não é? Olha, amados, eu ontem recebi uma comunicação, eu já compartilhei com vocês aqui a experiência que a Ruth teve ali na cirurgia que ela sofreu, onde ela pediu ao Eterno que precisava da presença dele naquele lugar, um momento de muito medo, muita angústia, não é? Mas a Leni compartilhou comigo que ontem ela ia ao banco, não é? E ela não está acostumada, queridos, a orar para as coisas, é uma coisa que ela está aprendendo agora. Olha, vai fazer uma coisa, hora se deve ir, hora se deve fazer, não é? Nós precisamos estar cobertos. E ela falou, olha, se eu orei naquele momento, eu não sei porquê, mas eu senti no meu espírito que não era para ir no banco, não é? Pois então bandidos entraram ali no banco em Belo Horizonte e levaram o dinheiro de todos os que estavam na fila, queridos, roubaram todos. E ela sentiu no espírito dela que ela não deveria ir ao banco naquele momento. Ela está aprendendo, queridos, a andar na direção do Eterno. E você, meus queridos? Você, cada um de vocês, amados do meu coração, como é que vocês têm vivido a sua vida? Nós dizemos que queremos seguir Adonai, queremos fazer o que Ele quer, mas na prática, o que você tem falado? Como é que você tem gasto o seu tempo? Como está a sua vida de verdade? Você é uma pessoa maledicente, você fala e vê mal na vida das pessoas. Queridos, esse não é o caminho do Eterno. Você fala de outras pessoas, você gasta o seu tempo difamando pessoas. Você tem mais facilidade de olhar o outro do que a si mesmo. Você é daquele que ouve uma pregação e diz, tal pessoa precisa ouvir isso e não você. Tem alguma coisa errada na sua vida, meu querido, minha querida. E eu sei disso, de um modo muito pessoal. Só estou compartilhando o que eu vivi, não é? Amados meus, toda pregação é para nós. Toda proposta de mudança tem de ser para nossas vidas em primeiro lugar. Quem sabe se nós ouvirmos, nós poderemos ser úteis na vida de outra pessoa, né? Cuidado, queridos. Ouça o Eterno. Busque a presença dEle. Você não somente é enxertado, como você precisa se permitir ser enxertado pela palavra. Eu sei que te pregaram que aceitar só Yeshua estava salvo, mas não é isso em nenhum lugar que as Escrituras dizem. A fé sem obras é morta, meu querido, minha querida. Se a sua vida não mudou, pode acreditar, você nunca nasceu de novo. A proposta está aberta para você. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Se você não quer saber deste caminho sobremodo excelente, não tem problema. Mas você nunca vai provar da grandeza de poder estar servindo a Adonai. E não existe nada melhor do que o serviço a Adonai, do que poder caminhar do lado dele. Eu não tenho um dia de arrependimento, pelo contrário, um só dia nos atos dele valem mais do que mil. Não é? Seja renovado, seja renovada, receba essa proposta no seu coração e honestamente consulte você mesmo qual tipo de vida você tem vivido. Se você vive uma vida que exala a presença do Mashiach, de Yeshua, ou se você vive uma vida completamente faz de conta. Faz de conta que eu estou
na videira verdadeira, faz de conta que eu estou na oliveira verdadeira e faz de conta que a palavra foi enxertada em mim. Eu posso até pronunciar vários versículos, mas jamais viverei nenhum deles. Não é o tipo de vida que eu quero para mim, meus queridos. Eu posso realmente me equivocar se eu deixar de olhar que tipo de fruto eu tenho dado. E eu peço a vocês, não tenham dúvida do seu enxerto e nem dúvida de que a palavra foi enxertada em vocês. São dois eventos. Você tem de ter frutos, meus queridos. Não adianta. 30, 60 e 100 por um. E você precisa saber se você está frutificando. Isso é uma questão de vida ou morte eterna. Tá bom? La la la